Querido amigo, estamos iniciando o estudo do capítulo 42 de Gênesis. Nesse capítulo veremos José reencontrando seus irmãos depois de muito tempo ao irem eles ao Egito para comprar alimentos. Na verdade, esse é um dos capítulos mais dramáticos de toda a Bíblia. Se você, prezado amigo, me permitir, deixe-me dar-lhe uma boa sugestão. Reúna um grupo de pessoas, de parentes, de amigos, para ouvir esse programa. Convide seus amigos para nos acompanhar em nossos estudos, porque estaremos estudando a Bíblia toda durante esses próximos anos. É isso mesmo, de Gênesis até o Apocalipse. A média será mais ou menos de 5 anos. Será uma jornada fantástica. Depois de algum tempo, já não seremos mais os mesmos. Sabe por quê? Ora, porque a Bíblia vai mudando e vai transformando toda a nossa vida, inclusive o nosso lar, a nossa igreja. E a partir de nós, o meio ambiente onde nós estamos inseridos. Foi assim que aconteceu também com José. Ele teve uma experiência tão marcante com Deus na prisão, e ao se tornar governador do Egito, ele experimentou essa presença de Deus. José tornou-se bênção para muitíssimas pessoas. Então, junte-se, meu amigo, a um grupo de amigos interessados, de colegas seus, em acompanhar essa série que eu creio que é até inédita, de mensagens do primeiro até o último livro da Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse. Saiba que nós estaremos aqui ao seu dispor para compartilhar e orarmos com você e por você, pelos seus problemas, pelas suas necessidades. Também queremos louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito em sua vida. Creia que Deus tem a resposta para cada um dos nossos problemas. Mas vamos ao texto de hoje, vamos ao nosso estudo. Logo no início, nós vemos nos versos 1 a 4, a fome atingindo também a terra de Canaã, como aconteceu nos dias de Abraão, conforme já estudamos no capítulo 12. Quando a fome chega na casa de Israel, o pai de José, aquela família, a família eleita, também é afetada. Poderemos compreender agora, então, como os planos de Deus vão se definindo e vão se tornando cada vez mais claros. Israel, depois de confrontar seus filhos diante da falta de atitude deles, diante da sua passividade, mandou-os para o Egito para comprarem alimentos. Os 10 filhos que venderam José, seu irmão, como escravo para o Egito, foram enviados pelo seu pai, então, ao Egito, a fim de comprar mantimentos, a fim de comprar alimentos, senão eles pereceriam de fome. Querido amigo, isso não é interessante? Veja só, aqueles 10 rapazes, agora, com certeza, senhores, homens feitos, irmãos de José, deveriam ir até o Egito para comprar alimentos, sem saber que teriam que negociar com o próprio José. Você percebe como que Deus age em nossas vidas? Mas o texto do versículo 4 destaca que Benjamim não foi com eles porque seu pai temia que lhe acontecesse algum desastre e também ele morresse, como cria ter acontecido com José. Será que Israel desconfiava dos seus filhos? Tinha ele provas de que haviam feito mal a José? Olha, nós não podemos responder essas questões diante do texto, mas certamente podemos afirmar que aos olhos de Israel, o crime que cometeram poderia estar encoberto, mas o caráter daqueles filhos, sim, o caráter daqueles filhos era conhecido por ele, era conhecido por seu pai. Que tristeza quando o próprio pai não confia ou até suspeita dos seus próprios filhos. Mas o texto continua e nos versículos 6 a 8 nos dão conta que quando eles chegaram por lá no Egito, se prostraram diante daquele que era a autoridade máxima do Egito. Eles, sem saberem que estavam diante de José, se prostram diante desse que é a autoridade máxima. Facilmente eles foram reconhecidos por José, embora eles mesmos não o reconheceram. E por que não o reconheceram logo? Veja só, eu quero alistar algumas razões. Primeiramente, eles pensaram que José já estivesse morto depois de passado tantos anos. Segundo lugar, eles não estavam ali pensando ou procurando por José.
Eles estavam preocupados em comprar alimentos. Então, o foco, a atenção deles era outra. Terceiro, José estava com a barba feita e vestido em traje egípcio. Para eles, José era um egípcio. Quarto, eles tinham visto a José quando ele tinha 17 anos. Agora, José estava com quase 40 anos. José chegou ao Egito com 17 anos. Passou 13 anos entre a casa de Potifar e a prisão. Quando começou a sua atividade como governador, ele tinha 30 anos. Já se tinham passado 7 anos de abundância, de fartura. Então, no mínimo, ele tinha 37 anos. Certamente, depois que começaram os anos da seca, passaram-se pelo menos uns 2 anos. Ora, então ele devia estar com 39 a 40 anos. Em quinto lugar, além disso, José falava-lhes também através de um intérprete, conforme nós lemos no versículo 23. Então, ele logo lhes declarou a sua suspeita de que seriam eles espiões. Portanto, não havia a mínima condição dos irmãos de José reconhecerem naquela autoridade egípcia José, o seu irmão vendido há tanto tempo atrás. Diante, então, da reverência feita a José como autoridade egípcia, o texto dos versículos 9 a 17 nos relatam que José se lembrou dos seus sonhos. José, não querendo ser reconhecido, tratou seus irmãos de uma maneira ríspida. Certamente não por vingança. Por trás daquela atitude exterior, dura até, havia um caloroso afeto fraternal, pronto a ser revelado, mas José sabia que aquele não era o momento certo para se revelar a seus irmãos. José tinha experimentado o bem e o mal, mas sabia da companhia de Deus consigo. José estava na posição de governador do Egito. Tinha chegado até aquela posição depois de fazer um percurso muito acidentado na sua vida. Altos e baixos foram os aspectos que caracterizaram a vida de José até ali. A sua vida só passou a ser estável quando se tornou uma espécie de, podemos dizer, primeiro-ministro de Faraó, após haver interpretado os 2 sonhos do rei. Foi uma escalada dura e difícil, que só pela providência divina foi feita e foi conquistada. Deus estava com José, e José sabia disso. A mão invisível de Deus trabalhou grandemente em todos os lances da sua vida. José sabia que tudo o que lhe acontecia não era uma obra do acaso. Deus estava presente, mesmo quando tudo indicava que ele se achava sozinho. Depois desses primeiros encontros, o próprio José reconheceu diante dos seus irmãos a soberania e o controle de Deus sobre a sua vida. E certamente sobre as nossas vidas também. José fez a seguinte afirmação: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. E esse texto nós vamos ler quando estudarmos em 50, versículo 20. Sim, querido amigo, é isso mesmo. Essa é a maneira correta de encararmos a vida, sob o prisma de Deus. Mesmo tendo José se casado com uma esposa egípcia, chamada Asenate, Deus tinha um plano para a sua vida e ainda o abençoou com 2 filhos, Manassés e Efraim. Desde aqueles dias, já não era costume dos judeus se casarem com moças de outras raças. Esse princípio ficará claro logo depois do estabelecimento da lei, como todos nós já sabemos. Mas José, embora casando-se com uma moça gentia, teve a bênção do Senhor, que o iria usar para a concretização do seu plano. Quantas vezes Deus nos concede suas bênçãos para esquecermos os pedaços ruins da nossa vida? Não é que nunca mais nos lembremos deles. É que, diante de uma nova vida, esquecemos-nos das coisas velhas do passado. Para que sofrer de novo as coisas ruins do passado através da lembrança contínua daqueles fatos ruins?
Há muita gente que fica revivendo todo o seu passado ruim, a ponto de formar em sua mente e coração mágoas, neuroses, frustrações. Você lembra aquilo que Paulo falou a respeito das lembranças passadas, fossem elas boas ou ruins? Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, uma frase muito importante. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É esta mesma coisa, é essa mesma atitude que cada cristão verdadeiro deve ter. Devemos esquecer-nos das coisas desagradáveis ou até daquelas que são até agradáveis, mas que ficaram para trás. E assim, nós devemos prosseguir para o alvo, para o plano soberano de Deus, para as nossas vidas em Cristo Jesus. Mas voltando ao texto, podemos concluir que José queria provar, queria testar os seus irmãos, para ver se ainda eles eram aqueles homens maus, duros, violentos, ou se eles já tinham mudado com o decorrer do tempo. Esse era um teste muito necessário. José quis despertar reações. O que diriam eles diante de José, a quem eles não reconheceram, diante daquelas colocações duras? Esse era o teste. E conforme os versículos 10 a 17, temos o seguinte relato. Responderam-lhe então os irmãos de José: Não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimentos. Nós não somos pessoas ruins. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: Nada disso. Pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Mas eles disseram: Nós, os teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem, na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai. O outro já não existe. Então lhes falou José: como já vos disse, vocês são espiões. Nisso sereis provados. Pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga o vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se é verdade no que dizeis, ou se não. Pela vida do Faraó, vocês são espiões. E os meteu juntos em prisão durante 3 dias. Querido amigo, esse foi um momento dramático. Os irmãos de José o chamam de Senhor e se colocam como seus servos. José, aquele que fora vendido por eles como escravo, agora é tido como senhor deles. Eles estavam dependendo totalmente dele, mas embora não tivessem reconhecido, estavam tornando concreto aquele sonho que José tivera há muitos anos atrás. Quando descreveram sua família, eles chegaram a falar que ele, o próprio José, na percepção deles, na visão deles, ele já não existia mais, referindo-se ao irmão de 17 anos que fora vendido por eles como escravo. Estavam pensando que José já não existia mais. Mas, querido amigo, mal eles sabiam que ele era a pessoa com quem estavam conversando. Ele era agora governador do Egito. A divina providência poderosa e sabiamente mudou o rumo dos acontecimentos. Diante daquele a quem queriam matar, agora estavam eles se prostrando, se ajoelhando. Ele, José, era o governador do Egito. Sim, amigo, é isso mesmo. Deus faz assim as coisas. Deus pode transformar aparentes fracassos e derrotas em vitórias e grandes triunfos. Para isso, temos que ter a mesma fé que José teve em Deus. José saiu da cisterna e depois saiu da prisão para o trono. Que possamos aprender com essa história a dependermos mais e mais do nosso Deus, na certeza de que todas as coisas contribuem para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Primeiramente, José colocou seus irmãos à prova para conhecer-lhes o caráter através de 3 dias de prisão. Tinha pedido que um deles fosse buscar o irmão mais novo, que era, na verdade, o seu próprio irmão, Benjamim, o caçula da família. Você pode imaginar o que aqueles homens conversaram durante aqueles 3 dias da prisão? Qual era o sentimento deles? Como é que eles saíram daquela situação? Como é que eles sairiam daquela situação? Certamente eles estavam apavorados. Tinham que pedir a seu pai Israel para levarem Benjamim até o Egito. Sabiam eles que o pai Israel não concordaria com um plano desses, uma vez que o próprio Israel não tinha deixado Benjamim viajar com eles. Mas veja só, no verso 18, mostra a real atitude de José. Por não querer se vingar e por temer a Deus, José mudou a prova a que tinha submetido seus irmãos. Sabendo que esse seria um golpe duro demais para o seu pai, já idoso, ele mudou a prova e reteve apenas Simeão. Ao invés de ficarem presos 9 deles, enquanto um iria buscar o irmão caçula, Benjamim, José mudou a prova. Simeão ficaria como refém, enquanto os 9 voltariam a Canaã e trariam o seu irmão mais novo, se é que não quisessem morrer. Aqueles homens estavam temerosos. Logo se lembraram que estavam colhendo o que tinham semeado. Ficaram se lamentando e certamente culpando uns aos outros. Mesmo na frente daquela autoridade egípcia, ficaram murmurando. Estavam recebendo a justa paga pelo crime cometido há muito tempo atrás contra José. Rúben, que queria salvar José naquela ocasião, colocou mais culpa ainda sobre todos. Eles nem suspeitavam que José entendia tudo o que eles falavam, porque José, de uma maneira muito ardilosa, muito sagaz, se dirigia a eles através de um intérprete egípcio. Querido amigo, você pode imaginar o sentimento de José ao ouvir aqueles irmãos, aqueles homens fazendo aquelas confissões? Ele não se conteve. E o verso 24 nos conta que ele saiu da presença deles, foi para um outro aposento e chorou violentamente. Prevendo que seria possível uma futura reconciliação, ele derramou o seu coração chorando. José os amava ainda. José queria ter comunhão com eles, mas ainda não era o tempo de revelar-se a eles. E no versículo 25 em diante, nós vemos José ordenando que enchessem de cereal as suas bagagens e colocassem o dinheiro de volta em cada um dos sacos de alimento. Durante a viagem de retorno, quando pararam na estalagem e foram alimentar os animais de carga, todos eles perceberam que todo o dinheiro que tinham levado para comprar alimentos estava ali, nos seus sacos de cereal. E aí ficaram mais apavorados ainda. Como que isso poderia ter acontecido? O que é que Deus queria através daquela experiência? O verso 28, então, nos aponta que pela primeira vez, aqueles homens reconheciam que a mão de Deus estava no controle daquelas circunstâncias terríveis. Eles estavam quebrantados, sentiam-se culpados, sabiam que estavam colhendo aquilo que tinham semeado. O verso 29 nos dá conta que relataram todo o ocorrido a Israel quando chegaram. E lhe contaram a exigência que lhes tinha feito aquele senhor da terra, referindo-se a José sem saber que era José. Diante desse relato, o pai Israel reagiu e disse o seguinte no versículo 36. Então lhes disse Jacó: tendes privado-me de filhos? José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim? Querido amigo, você percebe a angústia de um pai? Embora não fossem filhos exemplares, Israel amava cada um deles. Esse é o amor de um pai por seus filhos. É assim que amamos os nossos filhos? Ou será que nos dedicamos somente àqueles que nos são obedientes e nos alegram o coração? Será que temos o mesmo amor até pelos filhos quando eles não andam corretamente diante de nós e diante do Senhor?
vale a pena avaliarmos as nossas atitudes para com os nossos filhos, querido amigo. O Salmo 127:3 nos diz que os filhos são herança do Senhor. O Senhor é que tem nos dado cada um deles. Rúben, o filho mais velho, no versículo 37, então propõe que os seus 2 filhos fossem mortos se ele não trouxesse de volta Simeão e Benjamim na nova viagem que fariam ao Egito. Mas no último verso do texto, no versículo 38, Israel se mantém firme e diz que não vai deixar que levem a Benjamim, o filho caçula. Ele não vai para o Egito. Mesmo diante do compromisso de Rúben, Israel não aceitou aquela proposta que para ele era absurda. Mas o que vamos ver no próximo programa é que diante da gravíssima fome e diante das palavras de garantia que Judá dá a ele, Israel, seu pai, ele, Israel, permite então que Benjamim viaje com eles. Querido amigo, todos esses acontecimentos faziam parte do plano soberano de Deus. Deus estava preparando a ida da família de Israel para o Egito, pois dali ele faria dessa família a sua muito amada nação israelita. Temos que confiar em Deus, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Temos que confiar na sua soberania. Portanto, querido amigo, chegamos ao final desse programa com muitas lições, mas certamente vamos continuar o estudo dessa narrativa e no final de mais um programa, certamente teremos mais lições para aprender. Que Deus o abençoe ricamente. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Meu pecado sim expirou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.